Mano Menezes como técnico do Fluminense. Lamentável, né? É muito lamentável. O Fernando Diniz, depois que saiu do Fluminense, né, falou que a equipe de veteranos, né, foi montada completamente pelo presidente do clube, né? O que foi também, de certa forma, algo deselegante da parte do Diniz, porque enquanto ele estava no Fluminense, a todo momento ele legitimava aquelas contratações, né? Dava a entender que muitos daqueles jogadores, inclusive, ele solicitava para os dirigentes do Flu, né? É lamentável também a postura do Diniz, né? Vamos deixar claro aqui. Lamentável a postura do Diniz quando um técnico sai de um clube, ele tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele fala, né? Parece que o menino Diniz não aprendeu nada disso aí. E isso também pode ser muito ruim para a própria carreira dele, porque isso fecha as portas, né? Em alguns clubes do futebol brasileiro, né? É lamentável. Mas o Diniz é passado para o Fluminense. Quando ele saiu, saiu pelas portas dos fundos, né? Porque a despeito de no começo ter feito um trabalho interessante, né? No final fazer um trabalho simplesmente lamentável. Agora, o fato é que, quando a gente olha hoje para o elenco do Fluminense, a gente percebe que é um elenco configurado muito mais para um jogo parecido com aquilo que é o Diniz do que propriamente para um jogo defensivo, né? Porque o time do Fluminense tem muito jogador ali veterano que tem muita dificuldade para marcar, né? Então, em teoria, um técnico que pudesse chegar para o Fluminense agora seria um técnico para conseguir fazer pelo menos um jogo mais híbrido, digamos assim, né? Marcação e ataque, ou pelo menos um jogo mais construtivo, ainda que não tenha tanto jogador para isso, né? Mas curiosamente, paradoxalmente, o Fluminense tem hoje um elenco configurado para cadenciar muito mais a bola, para parar o jogo, para fazer toque de bola para lá e para cá, do que o contrário. O que não falta é habilidade em muitos desses veteranos, né? Não é isso? Por certo que sim. Contudo, o que faz os dirigentes do Fluminense? E eu não quero falar o nome do presidente do Fluminense aqui, porque eu acho que assim, eu me sinto mal de falar o nome dele, né? Eu, assim, acho que ele não merece, inclusive, né? Então, o que fazem os dirigentes do Fluminense? Contratam um técnico ultra defensivo que é o Mano Menezes. Ainda não acredita, ainda acreditam no Mano Menezes aqui no futebol brasileiro. Por certo que hoje, né, neste momento, o mais decadente técnico brasileiro. O mais decadente. E aí eu fico me perguntando, pelo amor de Deus, o que acontece com os nossos dirigentes? Eles não estudam quando eles vão buscar uma contratação? Não há uma avaliação sobre o trabalho daquele profissional que está sendo contratado? Não há uma investigação sobre o que era o jogo, o que era o desempenho das equipes daquele antigo treinador, né? Há profissionais no clube que ganham para isso. Por que não fazem essa avaliação? Por que ainda no Brasil a gente aposta tanto no nome e não aposta na qualidade do trabalho? É inacreditável. É como se os dirigentes estivessem lavando suas mãos. É como se não houvesse nenhuma preocupação de verdade com o clube. Quando isso acontece é porque estão ganhando alguma coisa, né? Estão ganhando alguma coisa e não estão se importando com aqueles que estão perdendo muito. Neste caso, quem perde muito é a torcida, os torcedores e as torcedoras do Flusão, que não merece isso, né? Estamos falando de um dos maiores clubes do futebol mundial, né? Que não merece esse tipo de tratamento, assim como os torcedores e as torcedoras deste que é um dos maiores clubes do futebol mundial, que é o Fluminense, né? Então o que acontece? O Mano Menezes, gente, ele saiu do sul do país, né, assim, do Internacional, assim, pelas portas dos fundos, né? Era inacreditável o que ele fazia no Inter. Um negócio horroroso o que ele fazia no Inter. Beirava, assim, realmente o inacreditável. Este é o ponto. Um técnico que já foi um técnico importante dessa linha de técnicos antigos, que fazia aquele jogo de muita marcação, né, de transição para o campo de ataque, especulando o tempo inteiro durante as partidas, ele chegou a fazer suas equipes jogarem bem com esse tipo de proposta, né? Só que ele não estava conseguindo mais. Há muito tempo, contudo, que ele não consegue mais. Não é de uma hora para outra. Não foi de um ano para cá. Já há um bom tempo que o Mano Menezes já não consegue mais fazer um grande trabalho. No Inter foi lamentável. Quando ele sai, as pessoas estão revoltadas com o que ele fazia, com o trabalho dele no Inter. E foi ainda mais inacreditável quando o Corinthians o contrata. No Corinthians ele foi uma grande piada. Uma piada. Ele reproduziu no Corinthians aquilo que ele tinha reproduzido no Internacional. E aí, quando o Fluminense vai buscar esse mesmo profissional, o Fluminense não estuda o que aconteceu no Corinthians e não estuda o que aconteceu no Internacional, é lamentável. Isso realmente é muito lamentável. Porque, veja, pode dar certo, né? O Mano Menezes pode perfeitamente dar certo, mas, gente, tudo, né, caminha para dar errado, né? Você não pode apostar, sabe, ficar na torcida, ficar torcendo, evidentemente. O dirigente tem que deixar o ato de torcer para os seus torcedores e para as suas torcedoras, né? O dirigente não pode fazer a contratação de um profissional desse e ficar torcendo para dar certo, né? Se é que estão torcendo, né? Porque, como eu disse,
em geral, eles ganham alguma coisa, né? Quem perde sempre é o clube, quem perde sempre são os torcedores e as torcedoras do clube, né? Então, o Flusão contrata agora um técnico, que é um técnico que vai montar uma equipe para se defender, montar uma equipe para tentar segurar resultado. Agora, esse técnico vai deixar todos os veteranos do banco de reservas, né? Será que ele vai ter condição para isso? Será que ele vai deixar esses jogadores que ganham muito dinheiro, diga-se, né? Ganham salários altíssimos, né? Ele vai deixar esses jogadores no banco de reservas, jogadores que têm muita personalidade, jogadores que são líderes, né? Jogadores que estiveram em grandes equipes do futebol mundial, que hoje já estão decadentes, né? Ele vai deixar todo esse pessoal no banco? É improvável, meus amigos e minhas amigas, né? E se é improvável, como é que o Mano vai montar essa equipe para se defender? Porque o Mano, ele tem ojeriza do jogo ofensivo, né? E este é um ponto, né? Veja, uma outra questão dessa contratação é justamente esta daí, neste ponto, né? O Fluminense tinha um comando técnico que fazia a equipe jogar no ataque, que fazia a equipe jogar com posse de bola. O Fluminense vai buscar um técnico que é diametralmente oposto àquele técnico anterior. Então você tem também toda uma configuração de elenco que é montada para um tipo de jogo, mas você tem também a memória que está até mesmo no corpo dos jogadores, nas ações dos jogadores dentro de campo, né? Tudo configurado ali para que a equipe passe a jogar de uma maneira, para que os jogadores se disponham dentro de campo, né? Ocupem os espaços dentro de campo, ataquem os espaços dentro de campo, fechem os espaços defensivos em vários locais do campo, né? É tudo a partir de uma ideia de um jogo ofensivo e construtivo. Então, o que faz os dirigentes? Contratam um técnico que vai postular na equipe do Flu um jogo diametralmente oposto a esse, com jogadores totalmente preparados para aquele tipo de jogo e não configurados para esse jogo novo que o Mano Menezes vai tentar propor. Pode dar certo? Sempre pode dar certo, mas a possibilidade de dar errado é muito grande. É triste, é lamentável. Essa chega a ser revoltante, amigos e amigas. Muito revoltante esse tipo de postura dos dirigentes do Flu, que mais uma vez demonstram a indiferença para com o próprio clube, né? Mais uma vez desrespeitam a história do clube, desrespeitam os torcedores e as torcedoras do clube. Mano Menezes é uma grande piada como técnico, gente. Um senhor decadente, um técnico decadente, arrogante, que tem problema em vestiário, né? E que quando tem algum problema ali entre jogadores, elenco e dirigentes, ele sempre fica contra os jogadores e ao lado dos dirigentes, né? Então é esse tipo de técnico que o Flusão contrata. Eu lamento muito e eu acho que o Flu vai precisar de muita sorte para não sofrer o pior. E o pior, neste caso, por que não? Pode ser o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Esperemos que isso não aconteça. Estarei na torcida para que isso não aconteça. Não por causa do presidente do Fluminense, né? E por causa dos erros dele e de outros dirigentes, mas por causa da torcida do Fluminense. Por causa dos torcedores e das torcedoras do Flu, né, que não merecem esse tipo de tratamento. Então, em virtude disso, estarei torcendo para o Flu. Mas, infelizmente, como analista, eu preciso dizer, a situação é difícil. É um verdadeiro pesadelo. Ter Mano Menezes é um verdadeiro pesadelo para todos os torcedores e torcedoras. E tudo pode dar errado. Esperemos, contudo, que as coisas deem certo, que o Flusão tenha muita sorte e que consiga não somente resistir, né, permanecer na Série A, mas consiga fazer uma grande campanha. Tudo indica que talvez isso não ocorra, mas vamos torcer para que isso ocorra. Tá bom, gente? É isso. É isso.